Meus irmãos, a paz do Senhor, nós louvamos ao Senhor nosso Deus nesta manhã, agradecidos por tudo quanto o Senhor nosso Deus tem feito, e nós estamos iniciando neste domingo o novo trimestre da nossa escola bíblica dominical, e nós estamos sob o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que o Senhor nos dê sua graça, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades da palavra de Deus e que o Espírito Santo nos ajude a compreender o mistério, a origem, a natureza e a vocação da Igreja de Cristo neste mundo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome neste dia, agradecemos ao Senhor pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de poder Te adorar. De poder, Senhor meu Deus, desfrutar da Tua presença, de poder, Senhor meu Deus, estudar a Tua palavra. Pai, louvamos a Ti, meu Deus, pela vida do nosso pastor Sisaque Valadares, louvamos a Ti, meu Deus, pela vida dos alunos da Escola Bíblica Dominical, louvamos a Ti, meu Deus, pela vida, Senhor Pai, do comentarista da Escola Bíblica Dominical, louvamos a Ti, Senhor meu Deus, pela Escola Bíblica que nós temos todos os domingos pela manhã, aonde podemos aprender a Tua palavra. Pai, ilumina o nosso entendimento através do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Senhor meu Deus, as verdades da Tua palavra. Desvenda, Senhor meu Deus, os nossos olhos, para que possamos compreender, Senhor meu Deus, as maravilhas da Tua lei. Meu Deus, faça-nos entender a Tua verdade, faça-nos guardar as Tuas palavras, faça-nos entender, meu Deus, as profundezas, Senhor, das Escrituras. Pai, esteja com o Teu povo, dê-nos, Senhor meu Deus, uma aula abençoada, abençoe, Senhor meu Deus, a todos os professores, em todas as congregações, meu Deus, aqui em nossa cidade, que estarão ministrando a Tua palavra neste dia. Abençoe, Pai, a todos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura do texto áureo da nossa lição, leitura essa que se encontra no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo 38, texto áureo, e nós estaremos lendo a lição de número 1, do dia 7 de janeiro de 2024, sob o tema A Origem da Igreja. Esse será o tema estudado em nossa lição de hoje. Texto áureo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 38. E a verdade prática diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. O texto da nossa leitura bíblica em classe está extraído do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2, e versículo 37 e também versículo 38, e você pode acompanhar a leitura comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2, e versículo 37 e também 38. E diz o texto sagrado: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós estaremos dando como objetivo de lição, e a proposta da temática de hoje é que os irmãos descrevam a trajetória do povo de Deus na Bíblia e também na história,
que os irmãos consigam, depois dessa lição, apresentar a igreja como criação divina e também identificar a igreja como comunidade de salvos. Para os alunos da Escola Bíblica Dominical, esse trimestre que nós estamos iniciando, ele faz parte de uma das 10 disciplinas que são estudadas na teologia sistemática. Para aqueles que estudam teologia, a matéria hoje estudada é a eclesiologia, que faz parte de uma das matérias da teologia sistemática, que é composta pela cristologia, teontologia, hamartiologia, aí nós temos antropologia, angelologia, temos escatologia e assim por diante. São disciplinas que são estudadas dentro do escopo da teologia sistemática, e aí nesse trimestre nós estaremos então estudando a parte da eclesiologia. Estaremos falando sobre a igreja. E aí nós estaremos desenvolvendo durante esse trimestre sobre a origem da igreja, as imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, a igreja como organismo e organização, o ministério da igreja, a disciplina da igreja, o batismo, que é a primeira ordenança da igreja, a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja, o culto da igreja cristã. Uma das lições aqui que é muito importante no desenvolvimento dessa temática, que é o papel da pregação no culto e o poder de Deus na missão da igreja. Mas hoje nós estaremos focados apenas na questão da origem da igreja. Como introdução, diz o nosso livro-texto, a nossa lição da EBD, introdução para uma rápida leitura do Novo Testamento, ele passa a ser suficiente para percebermos que a igreja é de fato, uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou como coluna e firmeza da verdade. E eu quero ler esse texto, e ele se encontra na primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 15. O irmão que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo a sua Bíblia Sagrada em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. Diz o texto sagrado: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E quando Paulo ele cita esse texto como coluna e firmeza da verdade, ele tem a ideia de ensinar Timóteo que a igreja deve ser o fundamento da verdade do Evangelho. Cristo confiou à igreja esta verdade, que é a verdade da propagação das boas novas de Cristo como o Salvador e o reino de Deus. E a igreja deve zelar, a igreja deve guardar, a igreja deve ensinar, a igreja deve proteger este Evangelho. A igreja não deve permitir que o Evangelho seja manipulado, que o Evangelho tenha adulteração. Então a igreja deve ser o sustentáculo deste Evangelho. A igreja tem que defender, da mesma forma que Judas, meio-irmão de Jesus, ele escreve na sua epístola, capítulo único, e eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias. Judas fica antes de Apocalipse, capítulo único, e o versículo 3, olha o que diz o texto sagrado. Por favor, com a Bíblia aberta, diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação
tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a igreja, como coluna e firmeza da verdade, deve batalhar, porque nós fomos chamados para essa batalha. A igreja é portadora desta verdade, é o sustentáculo desta verdade. E existem muitas ideologias perniciosas tentando derrubar esse sustentáculo da verdade de que Cristo é o único caminho para o céu. E a igreja é a que sustenta essa verdade de que Cristo é o Salvador do mundo. Ele veio para resgatar o homem da perdição do pecado. Por isso que a igreja é a guardadora, é a portadora dessa verdade. E ela é de fundamental importância que a igreja permaneça nessa palavra. Por isso que Paulo, ele usa essa figura de linguagem dizendo que ela é coluna e firmeza da verdade. E Pedro chama a igreja de geração eleita. Nessa lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclesia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Primeiro tópico da nossa lição: o povo de Deus na Bíblia e também na história. Primeiro subtópico: no Antigo Testamento. O termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Neste aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia ou o ato de reunir-se numa assembleia. Desta forma, kahal é descrito como um povo reunido, ou a congregação de um povo, ou um ajuntamento, uma multidão, uma congregação, congregação de Israel, grande ajuntamento. No Antigo Testamento, essa palavra, ou dentro do contexto do Antigo Testamento, essa palavra se refere ao Israel étnico. Se refere à nação que se juntava ou se reunia, tanto para fins culticos ou não. Então a ideia é que no Antigo Testamento não tinha, essa palavra não se referia como igreja, porque algumas denominações tratam que a igreja do Novo Testamento substituiu Israel do Antigo Testamento. Não, nós não ensinamos a teologia da substituição. Nós vamos ver no segundo subtópico que a igreja não substituiu, embora ela existia na mente eterna de Deus, já era propósito, nós vamos estudar isso no segundo tópico, mas a igreja não substituiu Israel nesse quesito. Os irmãos podem ler isso em Romanos, capítulos 9, 10 e 11, que para o Israel étnico, Deus ainda tem o seu propósito, os seus pactos, e a igreja, ela é revelada no Novo Testamento, e os irmãos entendam que até nos evangelhos, e é interessante que Lucas, quando ele trata da questão de falar a respeito de igreja, ele vai usar a palavra grega, eclesia, ele usa esta palavra muitas vezes em Atos dos Apóstolos e não faz menção dela na questão do Evangelho de Lucas, porque entende-se, e nós vamos tratar isso num sentido melhor quando nós entrarmos no segundo tópico, quando a igreja é inaugurada no Pentecostes. Então, para o Israel étnico, a palavra traz só como sentido de um ajuntamento, de uma assembleia, e a palavra hebraica, kahal, porque os irmãos bem sabem que o Antigo Testamento, ele é escrito na língua hebraica, e algumas das suas porções é escrita no aramaico,
Da mesma forma que o Novo Testamento, os seus 27 livros, né, são os 27 livros que compõem o Novo Testamento, é escrito na língua grega, ou grego koiné, o grego comum, é escrito no grego. Aí o grego, sim, a palavra eclesia, e aí ela traz uma outra conotação, e aí sim ela traz com fim espiritual, com fim religioso, e aí traz a ideia de ser chamado para fora do mundo, com a ideia de rejeitar o pecado, rejeitar um sistema mundano, de viver para Deus, de servir a Deus. E aí a reunião de santos da Igreja Universal, aí muda a conotação para o corpo de Cristo, e aí para os salvos em Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. Então muda um pouco a tônica, já não trata mais de Israel como etnia ou como uma única raça, e os irmãos vão ver agora isso na questão do Novo Testamento. Então, no segundo subtópico, que é o povo de Deus na história, na Bíblia e na história, diz o seguinte: o termo grego eclesia se refere à igreja cristã. Observe que ele não está falando aqui do Israel étnico, está falando da igreja cristã. E quando tratamos da igreja cristã, e aí nós estamos falando então de todos os povos, raças, tribos e línguas que foram comprados com o sangue de Jesus. Contudo, no contexto neotestamentário, o sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a ideia de ajuntamento de povo era o Israel étnico. No Novo Testamento temos uma outra forma e também como função. Não é apenas uma raça ou nação, como acabamos de ver, que era o ajuntamento com relação a Israel. Embora eles tinham alguns momentos que se reuniam para culto, mas em outros momentos não. Agora a igreja não, a igreja se reúne como culto. Então não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Aí eu quero ler os textos que são mencionados na nossa lição. Efésios capítulo 3 e o versículo 6, abra a sua Bíblia comigo, e fica muito melhor quando lemos o texto sagrado, isso nos dá base para o que estamos falando. Efésios capítulo 3, versículo 6, a saber que os gentios, e entendam, gentios são aqueles que não são judeus. Então qualquer pessoa que não é judeu é gentil. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. É o que diz Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 6. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Observem que a palavra eclesia diz que igreja, né, a palavra igreja é para aqueles que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então está falando de pessoas que foram salvas por Cristo. E aí é interessante que essas pessoas que foram salvas por Cristo, ele está falando da igreja invisível, da igreja como organismo, porque nós temos a igreja invisível, e aí nós vamos falar um pouquinho, né, da igreja como uma realidade concreta, no segundo tópico, mas para que os irmãos, só para adiantar um pouco o assunto, nós temos a igreja invisível, e essa da igreja invisível só faz parte os realmente nascidos de novo,
É aquela conversa de Jesus com Nicodemos, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então só fazem parte da igreja, dos primogênitos, a igreja invisível, aqueles a qual o Espírito Santo realmente trouxe o novo nascimento. Mas existe a igreja visível, que é a igreja como organização, a igreja como instituição. E nesta igreja como instituição, aí nós temos os hereges, nós temos o joio, nós temos os desviados, nós temos os contendeiros, e aí tem toda essa bagunça. A igreja como organismo, não. Como organismo, realmente são aqueles que foram lavados, regenerados, selados e de fato, comprados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles, que é conforme Pedro escreve na sua epístola, 1 de Pedro, abra sua Bíblia comigo, capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, deixa eu ver se a minha memória aqui não está falhando. Capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí voltando ao texto da nossa lição, para ler o último versículo, Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9, falando, de todos aqueles que de diferentes raças e nações foram comprados pelo sangue de Cristo. Apocalipse capítulo 5 e o versículo de número 9. Olha o que diz o texto sagrado. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Então, este é o sentido da palavra eclesia para o Novo Testamento. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Essa é a ideia da palavra igreja para o Novo Testamento, que do grego é eclesia. Ela é diferente da palavra carral do Antigo Testamento, que falava com o Israel étnico. Aqui a ideia é de um ajuntamento para adorar a Deus, e isso só dos salvos. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia com um sentido exclusivo, um povo adquirido pelo seu sangue. E isso está registrado em Mateus capítulo 16 e versículo 18, quando ele cita a minha igreja. Continuando no texto, desta forma, o uso paulino de eclesia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, como ele faz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando também diretrizes à igreja. Terceiro subtópico: há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita este conceito, visto que não reflete o contexto do Novo Testamento, de onde figura
o sucessor de Pedro, é totalmente estranho e desconhecida. Eu quero ler aqui, eu já volto para o texto. Eu trouxe uma teologia sistemática aqui comigo, é a teologia sistemática do Horton, e ele traz uma coisa interessante aqui que eu estava lendo. Eu vou ler aqui para os irmãos, que é um breve histórico da questão dessa questão da igreja, né, do crescimento da igreja, de algumas mudanças que a igreja sofreu. E é interessante que, à medida que a igreja crescia no decurso dos séculos, sucedeu do Novo Testamento, ela teve algumas alterações no seu caráter, e algumas das quais afastou a igreja dos seus ensinos e padrões. E uma das coisas que a fez, aliás, duas coisas que a afastou dos seus ensinos e dos seus padrões com relação à sua natureza e o propósito, foram as perseguições e as heresias. Então, durante a era patrística, que foi o período dos pais da igreja e os apologistas da fé, ela exteriormente sofria perseguições, e isso por parte do Império Romano, principalmente durante os 300 primeiros anos da igreja, ao mesmo tempo que pelo lado interno ou por dentro desenvolveram-se numerosas heresias que a longo prazo revelaram-se mais desastrosas do que as perseguições. Então a igreja, pela graça soberana de Deus, sobreviveu a esses tempos árduos e continuou crescendo, mas não sem algumas mudanças de consequências negativas. No esforço de manter a união, a fim de melhor resistir às devassas causadas pelas perseguições e heresias, a igreja cada vez mais cerrava fileiras com seus líderes, elevando a autoridade destes. Especialmente depois de conseguirem a paz e a harmonia política com o governo romano, e isso foi por volta do século IV, a hierarquia religiosa foi subindo a categoria. Então, à medida que era aumentada a autoridade e o controle dos clérigos, principalmente dos bispos, diminuía a importância e a participação dos leigos. E segundo o texto, dessa maneira a igreja se tornava cada vez mais institucionalizada e menos dependente do poder e da orientação do Espírito Santo. E aí o poder do bispo de Roma e da igreja sob o seu controle foi crescendo de modo que, próximo ao fim da era antiga, a posição do Papa e a autoridade da organização, que começava a ser chamada de Igreja Católica Romana, se solidificaram na Europa Ocidental. Então a igreja ocidental, no entanto, separou-se e permaneceu sob a direção dos bispos chamados patriarcas. Já na Idade Média, a igreja continuava seguindo em direção à formalidade e ao institucionalismo. O papado procurava exercer sua autoridade agora não somente em questões espirituais, mas também em assuntos temporais. Muitos papas e bispos tentaram espiritualizar esse período da história, no qual imaginaram um reino de Deus, espalhando sua influência e regulamentos por toda a terra. Então, tal atitude resultou numa tensão constante entre os governantes seculares e os papas pela manutenção do controle. Não obstante, com poucas exceções, o papado mantinha supremacia em quase todas as áreas da vida. É certo que nem todos aceitavam a crescente secularização da igreja e sua aspiração de cristianizar o mundo. Aí houve algumas tentativas notáveis de reformar a igreja na Idade Média e de recolocá-la no caminho da verdade, da verdadeira espiritualidade. Aí nós tivemos os movimentos monásticos, os franciscanos, os albinenses, os valdenses, e fizeram esforços nesses sentidos, e aqui ele destaca John Wycliffe, John Hus, e aí nós temos, por volta do século XVI, e aqui eu estou resumindo um pouco para não se tornar cansativa a leitura, surgiram reformadores que tomaram a dianteira da revolução da igreja, como Lutero, Ulrich Zwinglio, e aí temos João Calvino, John Knox, entre outros, e juntamente com seus seguidores, compartilhavam de muitas ideias dos reformadores que os antecederam. Eles entendiam que Cristo, e não o Papa, era o verdadeiro cabeça da igreja.
As escrituras e não a tradição da igreja eram a verdadeira base da autoridade espiritual. E a fé somente e não as obras era essencial para a salvação. E aí instituíram a reforma protestante. E eu li isso aqui e achei interessante. Por quê? Algumas pessoas acham que nós, da Assembleia de Deus, não defendemos essas ideias. Eu quero deixar aqui uma coisa bem clara, que nós defendemos os solas da reforma. Nós defendemos o sola escritura, somente as escrituras. Nós somos um povo bíblico. Nós não defendemos as ideias teológicas de Calvino. Não temos essa disposição para defender, mas defendemos a teologia bíblica. Somos biblicistas, vamos deixar esse ponto claro, somos biblicistas, defendemos o que as escrituras sagradas dizem, somos um povo que ama a Bíblia Sagrada. Nosso pastor aqui ensina constantemente a amar a Bíblia, ensinamos o que as escrituras, então nós somos sola escritura. Nós ensinamos os nossos alunos nos cursos teológicos, na escola bíblica dominical, temos uma excelente escola bíblica dominical. Defendemos, então, sola escritura. A nossa base de fé é a escritura. Não temos como base de fé tradições. Temos a escritura como a nossa base de fé. Sola Christus, somente Jesus. Não temos outra base de salvação a não ser Cristo. Sola Fides, que é somente pela fé. Não tem obra, é somente pela fé. Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Nós defendemos esse sola. Então, os 5 solas da reforma, nós defendemos. Sola gratia, somente pela graça. Isso é defendido pela Assembleia de Deus. Infelizmente tem alguns irmãos de outras denominações que acham que nós não postulamos isso, nós postulamos sim. Nós defendemos sim. Nós somos uma igreja bíblica sim. A Assembleia de Deus tem uma excelente doutrina, nós temos um excelente bojo doutrinário, nós somos uma igreja que preza pela santidade, nós somos uma igreja que preza pela palavra de Deus, a pregação nossa é bíblica. É lógico que sempre tem um ou outro que foge, né? Mas, assim, se você acha uma nota de $100 falsa no mercado, você não vai queimar todas as outras, baseado em uma só. Mas nós temos, eu sirvo a Jesus na Assembleia de Deus há mais de 30 anos. Então eu não caí aqui de paraquedas. Eu conheço a denominação a qual eu sirvo a Jesus há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Para ser bem exato, são 32 anos servindo a Jesus na Assembleia de Deus. E sirvo a Jesus numa excelente igreja. E nós defendemos as Escrituras. Nós somos uma igreja bíblica. Por isso que eu li isso aqui, que eles respeitam. Então nós também temos essa base de fé. Nós também temos este postulado. E aí nós também acreditamos dessa forma, que a igreja não subsiste governada pelo sucessor de Pedro. As pessoas acreditam que é isso, mas não é. Não é. Então, segundo o Novo Testamento, né, após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que é a igreja de fato. É uma grande denominação protestante histórica, em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo,
a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito Santo é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. A igreja é composta desses homens e mulheres de todas as raças, tribos, línguas e nações, que faz parte do corpo de Cristo, que o Espírito Santo salvou, que o Espírito Santo convenceu do pecado, que o Espírito Santo nomeou para cumprimento da grande comissão, aonde cada crente nascido do Espírito Santo, ele é parte integrante dessa assembleia, aonde ele faz parte deste corpo, aonde as juntas bem ligadas, ajustadas, faz o crescimento, aonde a cabeça é glorificada, aonde Cristo é o Senhor, aonde Ele é o dono desta igreja. Glória a Deus por isso. Segundo tópico, a igreja como criação divina. A igreja como um ideal, a igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É o que Paulo escreve na sua epístola aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Efésios 3, versículos de 3 a 6. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, quando nós falamos da igreja como um ideal de Deus, a igreja ela tem origem em Deus, os irmãos me perdoem, desde a eternidade. Então, quando Deus, na sua presciência, ele previu a queda do homem que havia de criar, e por seu grande amor, ele concebeu o plano de salvação para esse homem. Isso ele o fez através do sacrifício do seu filho amado. O filho aceitou esse plano divino. E é por isso que a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nesse plano, ou nesse eterno plano, Deus também determinou as bases e a forma da comunhão que havia de existir entre os que aceitassem a salvação por Jesus Cristo. Tudo já estava planejado por Deus. Foi então que a igreja surgiu como um plano embrionário no coração de Deus. É isso que o autor está dizendo aqui, que desde a eternidade a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Então, desde os séculos dos séculos, até que o Pai, na plenitude dos tempos, o quis revelar pelo seu Espírito Santo. A igreja não foi manifestada no Antigo Testamento, até que viesse a plenitude dos tempos. Então Deus resolveu, na plenitude dos tempos, revelar através do seu Filho a igreja. Então, quando o Filho realmente veio, então quando Jesus, na plenitude dos tempos, isso os irmãos encontram no texto de Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4, veio e iniciou a sua missão, começou a ser revelado aquele mistério de Deus, que é a igreja. Então os homens que se convertiam pela pregação de Cristo, começaram a segui-los e a se congregar em Cristo, que é o que Paulo diz em Efésios capítulo 1 e o versículo 10. De modo natural, formou-se em torno de Jesus um agrupamento, que podemos dizer então que foi, não a inauguração, mas
o início em si da igreja. Jesus falou sobre a igreja dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é o texto que nós já lemos em Mateus 16, 18, referindo-se à confissão que Pedro havia declarado na sua fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era Jesus, não era Pedro, porque a igreja está edificada sobre Cristo e não sobre Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o início da igreja foi simples. Jesus era o centro em tudo, e só havia uma caixa para atender aos pobres, só havia essa caixa. Jesus era a entrada para tudo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, dizendo Jesus. Ninguém vem, a salvação é só através de Jesus. Começou com Ele, termina nele. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o cabeça, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então está nele, e é isso que é lindo. Então o amor de Deus fez com que Ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Coisa extraordinária. Segundo subtópico do tópico 2. A igreja como realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, conforme já li, quando Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Desta forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos. Isso está em Efésios 1:10. Agora, quando a igreja realmente foi inaugurada? A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, que é o subtópico 3. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Desta forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornaram uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. É o que diz aqui, que a igreja ela é estabelecida. Então, somente quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e eles batizados com poder, é que a igreja foi estabelecida em autoridade e na forma como Deus havia determinado. E observe que é Deus quem determina a forma. Não são os homens quem determina a forma. Quem determina a forma da igreja é Deus. Pois a igreja é criação divina. Não é uma criação humana, é criação divina. Estava na mente de Deus. Não é algo humano. É por isso que a igreja subsistiu a todas as perseguições. A igreja subsistiu, como nós lemos, ela sofria as perseguições externas e tinha lutas internas contra as heresias, e ela foi vencedora em todas estas áreas, porque é uma instituição divina. É Deus quem dá a forma, é Deus quem determina o método. Então o mistério de Deus, guardado desde o princípio dos séculos, estava revelado. A igreja, o órgão de Deus na dispensação do Novo Testamento, havia aparecido em cena no momento do Pentecoste. Quando eles estavam reunidos naquele cenáculo, estavam 120 pessoas orando, buscando a Deus. Depois que o Cristo ressuscitou, apareceu a eles, apareceu a mais de 500 irmãos, deu as últimas instruções, foi ao Monte das Oliveiras, foi elevado aos céus, e ali eles passaram a orar, esperando a promessa do Pai, que Jesus disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E eles passaram a orar, passaram a buscar o Espírito Santo, passaram a buscar esse revestimento de poder, e aí eles foram batizados com o Espírito Santo. A igreja então é inaugurada, e é interessante que o projetista da igreja é Deus. Nada ficou dependendo das invenções ou ideias humanas. Tudo relativo à igreja estava incluído no plano divino.
Deus não deixou nada para homem nenhum ficar pensando em absolutamente nada. Tudo estava incluindo no plano divino. É Deus quem fornece o modelo. Sempre que Deus determina que o homem faça algo em cooperação consigo, que aí nós estamos falando de sinergia, Deus fornece o modelo conforme tudo como deve ser feito. Ele não dá espaço e brecha para que haja intervenções humanas. Observem, quando Deus ordenou que Noé construísse a arca, Deus não deixou sobre a responsabilidade de Noé a escolha do material. Deus não deixou sobre a responsabilidade de Noé o molde, nem das medidas. Deus determinou tudo, até os menores detalhes. Não ficou nada na mão de Noé. Deus ditou tudo como tinha que ser feito. Quando Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, Deus ordenou a ele, deu as orientações detalhadas de tudo e enfatizou. Olha o que o texto bíblico diz: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Da mesma maneira, Deus mostrou a Davi o risco de tudo para o templo que Salomão deveria construir. Como se Deus estivesse ali, ó, você vai fazer dessa forma aqui, Davi. Você não muda 1 milímetro, não muda nada. Tá? O esquema está pronto aqui, ó. Faz aqui, ó. Tudo isso, disse Davi, por escrito, que me deram a entender por mandato do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. Isso está escrito em 1 Crônicas 28, 19. Salomão, não faça nada diferente, porque está aqui, a planta quem deu foi Deus. Faça conforme ele mandou. Assim Deus revelou o modelo da igreja, o qual ele havia mantido em oculto. Importa, por isso, fazer conforme este modelo. Então a igreja tem o seu modelo, e o modelo saiu da mente divina. Hoje os homens querem mudar o modelo de igreja, querem mudar o propósito da igreja. É por isso que está essa bagunça. Essa bagunça no meio evangélico está porque os homens estão querendo criar as coisas. E aí estão querendo mudar o método. Estão querendo mudar o modelo. E não pode. Porque Deus não deu brecha para ninguém. O homem coopera, fazendo a parte de ensinar, guardar o evangelho, ser fiel àquilo que ele deu, mas não é para mudar o método. Não é para mudar essas coisas. Porque o modelo de igreja estava na mente de Deus. Então ele revelou o modelo através do Espírito Santo. Quando a igreja no dia de Pentecostes se levantou em poder, não existia livro, irmãos. Não tinha livro orientando sobre a forma como ela deveria ser edificada. Jesus ensinou muitas coisas, mas também disse, ainda tenho muito o que vos dizer. Foi o que Jesus disse. Está lá em João capítulo 16, versículos 12 e 13. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E foi isso que aconteceu. Quando o Espírito Santo tomou a direção de tudo, a igreja apostólica surgiu em pleno funcionamento, com os ministérios em ação, com os dons operando e com crescimento notável. Então, dessa maneira, a igreja em Jerusalém tornou-se padrão para todos os tempos. Os demais detalhes sobre esse mistério foram depois manifestados pela revelação que Paulo escreveu através das suas epístolas, fornecendo assim uma doutrina detalhada sobre a maneira como a igreja local deve ser edificada e como deve funcionar. Então ele podia escrever: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E foi esse ensino que por toda parte foi entregue entregue a cada igreja. Então nós não podemos mudar. A igreja é edificada nesse modelo, irmãos. É por isso que a igreja funciona. A igreja que segue a Bíblia
Funciona. Não precisa ficar inventando modismo. A igreja não precisa de modismo. A igreja precisa seguir a Bíblia Sagrada. E aí nós vamos para o nosso último tópico, que é a igreja como comunidade dos salvos. Os irmãos não estão vendo o slide na tela, irmãos, na aula de hoje, porque nós tivemos um probleminha aqui na nossa internet. É por isso que os irmãos não estão vendo os slides em tela, tá? A igreja como comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. Então, no Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram a profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. E aí eu volto na questão da igreja invisível. A igreja invisível, que é aquela que é arrolada dos crentes verdadeiros, que fazem parte do corpo de Cristo, ela não se dá por adesão. Ela realmente se dá pela questão da conversão. E a conversão se dá quando o Espírito Santo trabalha na vida daqueles que ouvem o Evangelho. E aí o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então a palavra é pregada, é o que o texto bíblico diz, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o pecador vem ou ouve o pregador na praça, na rua, no evangelismo pessoal, numa abordagem no ônibus, no trabalho, seja como for, mas ouve a palavra de Deus. Então, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha naquela vida, a pessoa sente a necessidade, reconhece que é um pecador, reconhece que é um condenado, reconhece que não pode por si só se livrar daquele pecado, precisa de um Salvador. Então, entrega a sua vida a Cristo e realmente se arrepende, que aí a ideia é da palavra grega metanoia, que é a mudança de pensamento, e aí ele se arrepende, e aí vem a conversão, que é a mudança de sentido, para quem muda o hábito, muda o sentido, muda a vida. E aí algumas pessoas não entendem, mas antes bebia, fumava, fazia tudo errado, hoje põe uma Bíblia e fala que está indo para o céu, e realmente é isso, e vai para o céu. Se realmente se arrependeu e ingressou na igreja invisível e faz parte do corpo de Cristo, realmente vai para o céu, foi regenerada, nasceu de novo, tem o nome escrito no livro da vida, tem direito a ir para o céu, foi lavada no sangue do Cordeiro, foi perdoado, seus pecados foram apagados, faz parte do corpo de Cristo, é co-herdeiro das bênçãos de Deus, já não é mais o cidadão dessa pátria, embora more neste mundo, é cidadão do céu, só está esperando, aqui agora passa a ser peregrino nessa terra, está esperando o arrebatamento, está esperando Jesus chamá-lo para ir para as mansões celestiais, que coisa linda. Então, esse faz parte. Agora, aqueles que estão na igreja por adesão, que fazem parte da igreja visível, que fazem parte apenas da igreja local, mas nunca ingressaram na igreja universal, nunca fizeram parte do corpo de Cristo, esses vão se decepcionar. Esses vão se decepcionar, porque por ocasião do arrebatamento não vão subir, porque da igreja local qualquer pessoa pode fazer parte do hall de membro. Não estranhe os irmãos de eu estar falando isso. Como parte da organização local, enganadores podem fazer, hereges podem fazer parte, porque fazem parte da organização. Por isso que há muito escândalo, as pessoas, infelizmente, são conhecidas aí por fora, não pelas suas virtudes, mas pelos seus escândalos, porque fazem parte da igreja como instituição, porque estão no evangelho por adesão. Porque os verdadeiramente nascidos de novo não criam esse tipo de confusão, porque tem Jesus como seu Senhor e Salvador. É óbvio que Cristo é Salvador de quem Ele é Senhor. Não tem como ser o contrário. Não dá. Outra parte aqui,
selados pelo Espírito Santo. Nós já estamos indo para o final da nossa aula. Já foi dito que a igreja tem a sua origem no dia de Pentecoste. Então, por meio do Espírito Santo, de Deus, fomos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então, passamos a fazer parte dela. Quem coloca a pessoa no corpo de Cristo é o Espírito Santo por meio da regeneração. Fazemos parte. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então, essa que é a Igreja Universal, que é um organismo espiritual, invisível ao olho humano, composto de todos os que em todos os tempos e em todos os lugares possuem os nomes escritos no livro da vida. É o que o escritor aos Hebreus diz, é a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Então, esses são os que creem, tanto do Antigo Testamento, que é interessante também, porque a base de salvação, irmãos, entendam, que sempre foi pela fé, do Antigo Testamento para aqueles que olhavam para a frente, para o Cordeiro que havia de vir. Nós aqui olhamos para trás, para o Cordeiro que já veio. Os sacrifícios do Antigo Testamento, as pessoas que faziam os sacrifícios do Antigo Testamento, eles criam naquele ato de sacrifício, esperando coisa melhor, então olhavam para o Cordeiro que viria. Nós olhamos para o Cordeiro que já veio, então todo o ato sempre foi pela fé, nunca foi na ideia de questão de obra, nunca foi isso, em hipótese nenhuma, mas os crentes do Antigo Testamento que creram em Deus e foram aceitos por Ele através do sacrifício do Cordeiro, após a morte e ressurreição de Jesus, também foram postos em pé de igualdade com os crentes do Novo Testamento. É isso que a Bíblia ensina, porque eles usaram de fé. Nunca foi pela lei. Nunca foi pela lei. Entenda que o propósito da lei era apenas denunciar o seu pecado e apontar a sua incapacidade de poder cumprir os mandamentos. Então, demonstrando a sua incapacidade de cumprir os mandamentos, mostrava a sua necessidade de um Salvador. Então, fazia com que as pessoas se aproximassem de Deus, olhando para o Cordeiro que viria. Então, foi isso que aconteceu. Dessa forma, eles também estão em pé de igualdade. Observe que eles também foram salvos pela fé. Abraão não foi justificado pela fé? Exatamente isso que Paulo diz em Romanos. Então, quem ingressa o crente no corpo de Cristo, no Novo Testamento, tá? O Espírito Santo. Aí nós temos aqui o batismo de Cristo e do Espírito Santo. E aí o autor faz uma distinção aqui, que o batismo de Cristo é o batismo com o Espírito Santo, porque Cristo também é o batizador. Cristo é o batista, é o batizador. Ele batiza com Espírito Santo. E esse é o do revestimento de poder. Agora, o Espírito Santo é o que coloca você no corpo de Cristo. E aqui a lição deixa isso muito bem claro. Pois bem, concluindo então a nossa lição, nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a sua morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos crentes no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Então, essa infusão é o que o tópico 3 aqui está dizendo, que é o batismo do Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo é essa imersão no corpo, tá? É isso que o texto aqui está dizendo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum e nem tampouco está fundada sobre as teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. E por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Convido os irmãos a não perderem as lições da escola bíblica nesse trimestre, que tem muita coisa boa para ser estudada, irmão. Tem muita coisa que vale a pena ser estudada nessa matéria de eclesiologia, que vai ser um trimestre extraordinário. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que logo mais à noite, às 18h30, nós temos o nosso culto, o culto com a família. Os irmãos venham para o templo, venham adorar ao Senhor nosso Deus, aqui no templo sede e em todas as nossas congregações. E nós vamos em pé
orar ao Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a sua bênção e graça e que nos dê um dia abençoado. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Agradecemos a Ti por essa lição estudada, por essas palavras, Senhor meu Deus, dita. Meu Deus, agradecemos a Ti por esta lição. Agradecemos a Ti, Senhor meu Deus, pela presença do Teu Santo Espírito. Agradecemos, Senhor meu Deus, ó Pai, pelas Escrituras Sagradas. Agradecemos a Ti, Senhor meu Deus, porque o Senhor idealizou a igreja. Agradecemos a Ti porque o Teu Santo Espírito, Senhor, nos integrou à igreja. Agradecemos a Ti, Pai, pela salvação oferecida por Cristo. Agradecemos, Senhor meu Deus, pela vida do nosso pastor e da sua família. Agradecemos a Ti, Senhor, por fazermos parte desta igreja. Pai, continue abençoando os Teus filhos. Nos dê, Senhor meu Deus, um dia de graça. Nos dê, Senhor meu Deus, um dia debaixo da Tua presença. Assim nós pedimos em o nome de Jesus. Amém.